Nesse vídeo, nós vamos discutir como aplicar os princípios da mecânica quântica que nós já estudamos a sistemas compostos, ou seja, a sistemas que possuem partes internas que possam ser identificadas de uma forma ou de outra. Como veremos, nesses sistemas a mecânica quântica revela alguns de seus aspectos mais estranhos e surpreendentes, que estão associados ao que chamamos de emaranhamento. Para começar, vamos considerar que nós temos dois sistemas individuais, podem ser isolados um do outro, o sistema 1 e o sistema 2. Por exemplo, o que eu chamo de sistema 1 pode ser um elétron, o sistema 2 poderia ser outro elétron, ou um próton, por exemplo. Tá? Enfim, são dois objetos que podem ser considerados isoladamente um do outro. Nós já sabemos como fazer a descrição quântica de cada um desses objetos. Por exemplo, para esse que nós estamos chamando de sistema 1, nós representamos seu estado quântico por um vetor de estado psi. Toda a mecânica quântica desse sistema pode ser estudada a partir do conhecimento desse estado psi. O mesmo pode ser feito para o sistema 2. Sua mecânica quântica é inteiramente determinada pelo conhecimento de seu estado quântico, que nós estamos chamando aqui de φ. Então, se eu tenho dois sistemas, cada um deles considerado isoladamente, a sua descrição é dada por dois vetores. O vetor psi relativo ao sistema 1 e o vetor φ relativo ao sistema 2. Nós também podemos pensar nesses sistemas 1 e 2 como parte de um sistema único, de um sistema composto que tem dois pedaços, dois subsistemas, o subsistema 1 e o subsistema 2, que correspondem àqueles objetos do qual falávamos na transparência anterior. A questão que se coloca aqui, então, é como seria uma descrição quântica deste sistema composto por 1 e 2, que, como já vimos, tem individualmente estados quânticos que nós chamamos de psi e φ. Ora, se esses ainda são os estados quânticos do sistema quando considerados como um conjunto, é nada mais natural dizer que o estado desse conjunto, o estado desse sistema composto, é descrito por um vetor de estado que tem o subsistema 1 no estado psi e o subsistema 2 no estado φ. Ou seja, este aqui seria o vetor de estado correspondente a este sistema composto por 1 e 2. Ou seja, nós temos, numa situação como essa, o que se convenciona chamar de um estado separável do meu sistema maior. Num estado separável, cada um dos subsistemas está em um estado quântico bem definido. No caso, psi para o sistema 1 e φ para o sistema 2. Como nós veremos, nem sempre os estados quânticos de um sistema composto são separáveis. E é daí que surgirá a ideia de emaranhamento, mas vamos esperar um pouco até encontrá-la. Antes de tratar dos estados que não são separáveis, vamos olhar com um pouco mais de atenção para os estados separáveis, ou seja, para aqueles estados em que o subsistema 1 tem seu próprio estado quântico e o subsistema 2 também tem seu próprio estado quântico, de modo que o conjunto
o estado do conjunto 1, 2 está determinado por esses dois estados quânticos. Mas vamos ver o que deveria acontecer se, por exemplo, o meu subsistema 1 está em uma superposição de dois estados. Esses dois estados, psi e psilinha, estão superpostos de acordo com as amplitudes A e B e formam o estado quântico do subsistema 1. Nesse caso, o vetor de estado do sistema composto é dado pela justaposição do estado de 1, que é esta superposição, com o estado do subsistema 2, representado aqui pelo vetor de estado φ. É natural pensar que a superposição de estados em 1 vai dar origem a uma superposição de estados no sistema composto, com, inclusive, as mesmas amplitudes de probabilidade A e B daquelas encontradas na superposição apenas do subsistema 1. Isso significa que se eu tenho uma amplitude de probabilidade de encontrar o subsistema 1 no estado psi e uma amplitude de probabilidade de encontrá-la no estado, dada por B, de encontrá-la no estado psilinha, eu terei a amplitude de probabilidade A de encontrar o sistema composto no estado psi-φ e a amplitude de probabilidade B de encontrar o sistema composto no estado psilinha-φ. É perfeitamente natural, quase obrigatório, supor que esta superposição é carregada para o sistema composto. Isso também é válido para superposições no subsistema 2. Elas também são carregadas para o sistema composto com as mesmas amplitudes de probabilidade que estavam presentes na superposição do subsistema. Essas propriedades extremamente importantes tornam natural definir o que nós chamamos de um produto, o produto tensorial, de dois estados quânticos. Esse produto tensorial é uma forma muito útil de representar esses mesmos estados separáveis que nós estamos discutindo. Em vez de escrever um estado em que o sistema 1 está no estado psi e o sistema 2 está no estado φ, desta maneira, nós dizemos que esse vetor de estado do sistema composto é o produto de dois vetores de estado, um para cada subsistema, correspondendo, é claro, no sistema 1 ao vetor psi e no sistema 2 ao vetor φ. Isso não é muito mais do que uma notação para o mesmo estado quântico ao qual nós já nos referimos antes. Essa notação, inclusive, é frequentemente abreviada, retirando esse sinal de multiplicação, esse símbolo do produto tensorial, e deixando simplesmente os dois vetores um em seguida ao outro. Mas o significado é o mesmo. O estado em que eu tenho o sistema 1 em psi e o sistema 2 em φ é o produto dos estados psi e φ, representado dessa forma ou desta forma aqui. Mas qual é a vantagem dessa notação, desta representação? A vantagem é que o produto tensorial é, por definição, como qualquer outro produto, uma operação linear. Ou seja,
o produto por uma soma é a soma dos produtos, o que permite, né, implementar de uma maneira quase que direta, automática, a partir da notação, aquele resultado que nós já discutimos sobre a superposição encontrada em um subsistema. Ela é levada ao sistema composto pela própria natureza deste produto. É só imaginar que isto aqui é uma operação como qualquer outro produto, ela será distributiva, associativa, etc. E nós podemos escrever este vetor aqui como sendo a soma desses dois vetores, ou seja, a superposição de estados no sistema 1 é carregada a mesma superposição de estados, ou pelo menos com as mesmas amplitudes, no sistema composto. É claro que o mesmo pode ser feito se a superposição está no subsistema 2. De novo, ela é carregada para o sistema composto. Ou seja, dizer que um estado separável de um sistema composto é o produto tensorial dos estados de cada componente, implementa automaticamente aquela propriedade tão natural e importante da superposição nesses estados compostos. A superposição de um subsistema é carregada para o sistema composto dessa forma natural, expressa quase que diretamente pelo produto tensorial. Os estados separáveis também nos permitem definir facilmente o que seria uma base para o espaço de estados do sistema composto. Vamos supor que o nosso subsistema 1, quando analisado isoladamente, possui uma base de estados associados apenas a ele, né, que permite descrever, como combinação linear, qualquer estado quântico desse subsistema. E que o mesmo possa ser feito para o subsistema 2. Ele também tem uma base associada apenas ao seu espaço de estados. Essas duas bases, como na maioria dos casos que nós estamos considerando na mecânica quântica, devem estar associadas a certas grandezas físicas, né, que estão definidas para o sistema 1, uma grandeza que eu chamaria de A, e que tem valores AM, onde M pode ser 1, 2, indo até infinito, como já discutimos. E no caso do sistema 2, pode ser uma outra grandeza física, não precisa ser do mesmo tipo do sistema 1, podemos chamá-la de B, que também pode assumir um conjunto de valores que pode até ir a infinito. Com essas bases de autovetores definidas para cada um dos subsistemas, nós podemos definir uma base para o espaço de estados do sistema composto. Esta base seria dada pelo produto tensorial dos autovetores de cada uma dessas bases de subsistema. Então, o meu espaço de estados do sistema composto seria formado a partir de combinações lineares desses vetores, desta base, que correspondem a autovetores de grandezas definidas para o sistema 1 e para o sistema 2. Notem que em cada membro desta base,
o sistema 1 tem um valor AM para uma grandeza física chamada A, referente a esse sistema 1, e o sistema 2 tem uma grandeza associada a ele chamada B, que vale Bn. Ou seja, como todas as outras bases que nós temos estudado, essa aqui também está associada a determinados valores que podem ser encontrados em medidas de quantidades relevantes a este sistema. Esta também é uma base de autovetores. Como todas as outras bases de autovetores que nós consideramos até agora, esta também será uma base ortonormal, ou seja, esses vetores do sistema composto são todos normalizados a 1 e são ortogonais entre si. Essa relação de ortonormalidade, como antes, pode ser expressa em termos de deltas de Kronecker. Aqui, como a base é descrita a partir de 2 índices, não de um só, nós teremos 2 deltas de Kronecker, caracterizando a relação de ortonormalidade. Mas o significado é o mesmo. Se esses 2 vetores aqui são iguais, eu devo ter que M é igual a I e N é igual a J. Ou seja, este primeiro delta vale 1 e o segundo também vale 1, de modo que o produto é igual a 1 e o vetor estará normalizado. Se, por outro lado, qualquer um desses índices que está, por exemplo, do lado direito for diferente daquele que está no lado esquerdo, eu vou ter que uma dessas deltas de Kronecker, ou talvez as duas, serão zero. E, consequentemente, o produto escalar será zero e vetores, diferentes vetores desta base serão ortogonais entre si. Portanto, a menos de uma pequena complicação envolvendo os deltas de Kronecker, nós temos aqui a relação de ortonormalidade que nós já vimos para qualquer base de autovetores de um espaço de estados de um sistema quântico. Com isso, qualquer vetor do espaço de estados do sistema composto pode ser escrito como uma combinação linear envolvendo os vetores da base. Esta combinação envolve, como sempre, uma soma. E no caso do sistema composto, essa soma parece um pouco mais complicada, pois envolve 2 índices, mas não há nada de essencialmente diferente em relação àquelas que já encontramos anteriormente. Basicamente, temos um conjunto de números, um conjunto de vetores, multiplicamos esses números por esses vetores e fazemos uma soma sobre todos eles. Isso é essencialmente o que já tínhamos visto nos casos de 2 dimensões, 3 dimensões e assim por diante. É claro que se escrevermos esse vetor de base em termos de um produto tensorial, podemos colocar esta mesma soma neste formato aqui. Também como antes, esses coeficientes que aparecem na combinação linear são amplitude de probabilidade, mais exatamente Cmn representa a amplitude de probabilidade de, estando o sistema composto em um estado psi, uma medida daquelas quantidades A e B dê como resultado AM e Bn. Lembrem que A e B são grandezas relativas, respectivamente, ao subsistema 1 e ao subsistema 2.
Nós costumamos dizer que o espaço de estados do sistema composto, que podemos chamar de H, é o produto tensorial do espaço de estado do subsistema 1 pelo espaço de estados do subsistema 2. Essa notação, essa representação aqui, está obviamente ligada à ideia de que o espaço de estados do sistema composto é obtido a partir de uma base que pode ser escrita como o produto tensorial das bases correspondentes ao subsistema 1 e ao subsistema 2. Repito, né? Então, que este espaço vetorial correspondente aos estados do sistema composto é descrito como o produto tensorial dos espaços correspondentes aos subsistemas deste composto. É importante notar que se a dimensão do espaço de estados do sistema 1 for M e a do sistema 2 for M, né, nós teremos N vetores na base do sistema 1, M vetores na base do sistema 2 e, consequentemente, por causa do produto tensorial, teremos N vezes M vetores na base do espaço de estados do sistema composto. Ou seja, a dimensão do espaço de estados desse sistema composto será o produto das dimensões dos espaços de estado daqueles elementos que compõem o nosso sistema maior. Ou seja, a dimensão de H será N vezes M. Escritos em termos de uma base como essa que acabamos de ver, um estado separável assume uma forma particularmente simples. Para mostrar isso, vamos supor que nós temos o subsistema 1 em um estado psi, o subsistema 2 em um estado φ, e que psi pode ser escrito em termos de sua base de autovetores correspondentes a uma quantidade A desta maneira, com coeficientes, amplitudes, alfa, e o vetor de estado φ, correspondente a 2, pode ser escrito como uma combinação dos elementos da base correspondentes a B com amplitudes beta. Ora, se eu estou em um estado separável em que o subsistema 1 está em psi e o subsistema 2 está em φ, o estado do sistema composto será o produto tensorial desses dois estados. Esse produto tensorial, quando eu escrevo φ e psi de acordo com essas superposições, com essas combinações lineares, será dado por isso aqui. Basta substituir essas expressões no produto. Pelas propriedades do produto tensorial, eu posso abrir essas somas e produtos, distribuí-los, né? E encontrar uma soma sobre esses dois índices, M e N, do produto das amplitudes alfa e beta por elementos daquela base obtida pelo produto tensorial das duas bases
dos subsistemas. Ou seja, se eu escrevo o vetor de estado correspondente a um estado separável em termos de uma base igualmente de vetores separáveis, os termos, os coeficientes, as coordenadas dessa superposição serão o produto das coordenadas dos dois vetores correspondentes a cada subsistema. Em outras palavras, uma amplitude de probabilidade em um estado separável pode ser escrita como produto das amplitudes de probabilidade encontradas em cada subsistema. Como essas amplitudes todas sempre correspondem a produtos escalares, né, nós vemos que esta relação aqui pode ser colocada em termos desses produtos escalares como o produto escalar de AM, BN pelo vetor do sistema composto é igual ao produto, né, dos produtos escalares de psi com AM, ou seja, deste termo com este, e φ com Bn, ou seja, deste segundo termo com este segundo termo. Isso mostra uma forma de realizar o produto escalar nesses estados separáveis. Não? Simplesmente faço o produto dos produtos escalares em cada componente. Embora aqui do lado esquerdo tenha elementos de uma base, é fácil mostrar que isso pode ser generalizado, de modo que se eu tiver o produto escalar de dois vetores separáveis, um psilinha, filinha e o outro psi-φ, isso pode ser escrito como produto de psilinha por psi, que está aqui, vezes o produto de filinha por φ, que está aqui. Isso é um resultado muito conveniente para ser utilizado em todo tipo de cálculo. Assim, tendo caracterizado um estado separável como aquele em que as amplitudes de probabilidade do sistema composto são o produto das amplitudes de probabilidade em cada subsistema, é fácil ver que nem todo estado do nosso sistema composto será separável, pois nem sempre, dado um conjunto de amplitudes CMN, será possível encontrar números αn e βn tais que qualquer amplitude CMN possa ser escrita como um produto de αn e βn. Se não for possível encontrar esse conjunto alfa e beta de números que nos permita escrever as amplitudes do sistema composto como um produto de amplitudes, esse sistema composto não estará em um estado separável. Ou seja, não poderíamos dizer que o sistema 1 está em um estado quântico e o sistema 2 está em outro estado quântico. Se isso ocorresse, o estado do sistema composto seria separável e eu deveria ter um produto. Se eu não tenho um produto, eu não tenho um estado separável. Estados em que eu não posso escrever as amplitudes do sistema composto com produtos de amplitude dos subsistemas, estados não separáveis, portanto, são chamados de estados emaranhados. Vamos ver um exemplo de estado emaranhado.
Para isso, vamos supor que os subsistemas 1 e 2 são ambos sistemas de dois níveis, de dois estados, e caracterizados por quantidades A e B que só podem assumir dois valores, A1, A2, B1 e B2. E vamos supor que o sistema composto está nesse estado aqui determinado, um estado muito particular, em que eu tenho o meu sistema 1 no estado A1 e o sistema 2 no estado B2 superposto a um outro estado em que o sistema 1 está no estado A2 e o sistema 2 está no estado B1. E essas superposições são caracterizadas por essas amplitudes iguais 1 sobre raiz de 2. Olha, se isso aqui fosse um estado separável, um estado em que eu poderia dizer que o sistema 1 possui seu estado quântico e o sistema 2 possui o seu outro estado quântico, se fosse separável, então, nós deveríamos ter que essas amplitudes aqui são produtos das amplitudes encontradas nos estados de cada subsistema. Ou seja, 1 sobre raiz de 2, que está aqui, deveria ser alfa1, beta 2, correspondente a esse estado aqui. E também o mesmo número, 1 sobre raiz de 2, que está aqui, deveria corresponder a alfa2 e beta1, as amplitudes que deveriam estar aqui caso ele fosse separável. Notem que há mais dois estados aqui que estão faltando, que corresponderiam a A1B1 e A2B2. Eles estão faltando porque as correspondentes amplitudes, os correspondentes coeficientes que estão à sua frente são zero. Ou seja, para que esse estado separável, eu deveria ter que alfa1, beta1 e alfa2, beta2, que corresponderiam a esses termos faltantes, devem ser zero. Portanto, se for possível escrever as amplitudes do estado composto como um produto de amplitudes dos estados dos subsistemas, essas relações deveriam todas ser verdadeiras. Mas isso é impossível, porque essa primeira equação me diz que nenhum desses números, alfa1, beta2, alfa2 e beta1, pode ser zero. Bastaria que um deles fosse zero para que esta primeira linha não fosse mais verdadeira. Por outro lado, a segunda linha me diz que pelo menos dois deles, um neste primeiro termo e outro neste segundo termo, são zero. É impossível conciliar esses dois conjuntos de condições. Portanto, eu não consigo encontrar um conjunto de números alfa1, alfa2, beta1, beta2 que me permita escrever este vetor de estado aqui de uma forma semelhante a esta aqui. Portanto, isto aqui é um estado emaranhado. Outro exemplo de estado emaranhado pode ser encontrado quando estudamos a função de onda de duas partículas, né? Aquela amplitude de probabilidade de Schrödinger, que já discutimos ao tratar de sistemas de dimensão infinita, escrita em termos da função de onda, né? Chamando a amplitude de probabilidade de função de onda. A expansão que nós temos é do estado de um sistema composto por duas partículas, digamos assim,
partícula 1 e partícula 2, seria algo assim. Teria aqui a soma sobre meus dois índices, virariam aqui as duas variáveis contínuas x1 e x2. Teria aqui a amplitude de probabilidade, que antes eu chamava de CMN, agora estou chamando de psi x1 e x2, mas tem o mesmo sentido. E aqui está o vetor da base correspondente à partícula 1 na posição x1 e a partícula 2 na posição x2. Portanto, esta aqui é a minha amplitude e probabilidade do sistema composto pelas duas partículas. É a minha função de onda de duas partículas. Se esse estado aqui for separável, esta função de onda seria o produto de funções de onda correspondentes à partícula 1 e à partícula 2. Aquela condição que nós havíamos encontrado de amplitude ser um produto é expressa em termos da função de onda dessa maneira, que torna mais fácil identificar que existem amplitudes, existem funções de onda que não têm essa característica. É facílimo imaginar uma função de duas variáveis x1 e x2 que não seja o produto de uma função de x1 por outra função de x2. Em qualquer um desses casos fáceis de produzir, se nós tivermos então que a função de onda do sistema composto não é um produto, a esta função de onda corresponderá um estado psi que é emaranhado. Com isso, nós vemos que, graças ao princípio da superposição, é possível encontrar um sistema composto no que chamamos de um estado emaranhado, ou seja, um estado não separável, para o qual não é possível associar vetores de estado a cada um dos subsistemas do sistema maior composto. Isto significa que os subsistemas emaranhados, só podem ser tratados como um único objeto. Eles não têm partes que possam ser descritas de maneira individual. E pior, isso acontece mesmo quando eles estão separados, esses dois subsistemas, por distâncias macroscópicas grandes. Mesmo que eu tenha um sistema composto, em que uma parte está na Terra e outra em órbita, ou na Lua, se esses dois sistemas estiverem emaranhados, eles necessariamente devem ser tratados como um único objeto, não como dois objetos, cada um em seu estado quântico individual. Como nós veremos, esse emaranhamento é responsável por alguns dos efeitos mais surpreendentes, mais estranhos da mecânica quântica. Isso foi enfatizado por Schrödinger, um dos criadores da mecânica quântica, que disse que o melhor conhecimento possível de um todo, ou seja, de um sistema composto, não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes, nem mesmo quando essas partes estão completamente separadas uma das outras e, no momento, não influenciam umas às outras. Isso foi colocado por Schrödinger em um artigo de 1935, onde a importância do emaranhamento para a mecânica quântica foi, diria talvez não descoberta, mas enfatizada pela primeira vez, a ponto de Schrödinger
dizer que o emaranhamento era o aspecto que definia a mecânica quântica. E é o mesmo artigo onde apareceu o famoso gato de Schrödinger, mas cuja principal contribuição provavelmente estava no reconhecimento da importância desse efeito de emaranhamento. Com isso, nós terminamos nossa discussão dos princípios da mecânica quântica. Nos próximos vídeos, nós vamos aplicar esses princípios ao estudo de alguns sistemas quânticos muito simples. Em particular, nós vamos estudar alguns dos sistemas que já encontramos bem no início do curso, quando introduzimos a dualidade onda-partícula. Por isso, nós vamos começar nossa discussão aplicando os nossos princípios, né? Os princípios da mecânica quântica, ao interferômetro de Marz-Ender. E vamos mostrar como esses princípios nos permitem descrever com até relativa simplicidade todos aqueles estranhos fenômenos que havíamos encontrado.